Sobre as teorias educacionais e pedagógicas. Analise as alternativas abaixo e identifique a afirmação correta. A. A teoria da aprendizagem significativa, desenvolvida por Lev Vygotsky, enfatiza que o aprendizado ocorre por meio da interação social e do uso de ferramentas culturais. B. A pedagogia libertadora de Paulo Freire propõe que o processo educativo deve ser baseado no diálogo e na reflexão crítica, visando a transformação social. C. A teoria comportamentalista, defendida por Jean Piaget, foca no estímulo-resposta como elemento central para o desenvolvimento cognitivo. D. A abordagem montessoriana, idealizada por Maria Montessori, valoriza o aprendizado em grupos grandes, com foco em aulas expositivas para transmissão de conhecimento. Resposta. B. A pedagogia libertadora de Paulo Freire propõe que o processo educativo deve ser baseado no diálogo e na reflexão crítica, visando a transformação social. 2. A relação entre sociedade, educação e pensamento pedagógico brasileiro reflete a influência de diferentes contextos históricos e culturais. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta. A. A pedagogia progressista, inspirada por Paulo Freire, defende que a educação deve ser um instrumento de emancipação social e de superação das desigualdades. B. A pedagogia tradicional no Brasil surge como resposta às transformações sociais do século XX, priorizando a contextualização dos conteúdos e a aprendizagem ativa. C. O movimento Escola Nova, iniciado no Brasil na década de 1980, propôs a valorização do ensino tecnicista, com foco na formação profissional e na eficiência educacional. D. A educação jesuítica, predominante no Brasil colonial, buscava a formação de cidadãos críticos e autônomos, alinhada aos princípios do iluminismo europeu. Resposta. A. A pedagogia progressista, inspirada por Paulo Freire, defende que a educação deve ser um instrumento de emancipação social e de superação das desigualdades. 3. As teorias pedagógicas e as políticas educacionais refletem diferentes perspectivas sobre o papel da educação na sociedade. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta. A. A teoria tecnicista, aplicada em políticas educacionais brasileiras durante a década de 1960, enfatiza o papel da educação na formação de indivíduos críticos e participativos na sociedade. B. A política educacional da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDEN de 1996 foi elaborada com base nos princípios da pedagogia tradicional, priorizando a formação religiosa no currículo. C. A pedagogia histórico-crítica, proposta por Dermeval Saviani, defende que a educação deve promover a superação das contradições sociais, partindo de uma análise crítica da realidade. D. A teoria construtivista de Jean Piaget orientou diretamente a implementação de políticas educacionais brasileiras voltadas ao ensino técnico e profissionalizante. Resposta. C. A pedagogia histórico-crítica, proposta por Dermeval Saviani, defende que a educação deve promover a superação das contradições sociais, partindo de uma análise crítica da realidade. 4. Sobre a relação entre currículo, cultura e políticas curriculares, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta. A. O currículo formal é aquele que inclui todas as práticas culturais que ocorrem espontaneamente no ambiente escolar, sem planejamento prévio ou registro oficial. B. As políticas curriculares no Brasil, com base na Base Nacional Comum Curricular BNCC, buscam promover uma educação que respeite a diversidade cultural e valorize competências e habilidades essenciais. C. A teoria do currículo crítico considera que o currículo deve ser neutro, evitando qualquer interferência de valores culturais ou sociais nos conteúdos escolares. D. A relação entre currículo e cultura pressupõe que os conteúdos curriculares sejam universais e aplicáveis a qualquer contexto social, sem necessidade de adaptação às especificidades locais. Resposta. B. As políticas curriculares no Brasil,
com base na Base Nacional Comum Curricular BNCC, buscam promover uma educação que respeite a diversidade cultural e valorize competências e habilidades essenciais. 5. As teorias de currículo influenciam diretamente as práticas pedagógicas nas escolas. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta. A. A teoria tradicional do currículo valoriza a construção do conhecimento com base na experiência dos alunos, priorizando a interdisciplinaridade e a interação com o meio social. B. A teoria progressista do currículo é centrada na formação de habilidades técnicas e na adequação do aluno às exigências do mercado de trabalho. C. A teoria crítica do currículo busca garantir a neutralidade e a universalidade do ensino, excluindo influências ideológicas ou culturais dos conteúdos escolares. D. A teoria reconstrucionista do currículo propõe que a educação deve atuar como ferramenta para resolver problemas sociais, promovendo transformações estruturais na sociedade. Resposta. D. A teoria reconstrucionista do currículo propõe que a educação deve atuar como ferramenta para resolver problemas sociais, promovendo transformações estruturais na sociedade. 6. A Base Nacional Comum Curricular BNCC e as Diretrizes Curriculares Nacionais DCNS desempenham um papel crucial na estruturação da educação brasileira. Sobre esses documentos, assinale a alternativa correta. A. A BNCC tem como objetivo central a unificação dos currículos escolares, determinando conteúdos específicos e únicos para todas as escolas públicas e privadas no Brasil. B. As diretrizes curriculares nacionais substituem a BNCC no que diz respeito à definição de competências e habilidades para o ensino fundamental e médio. C. A BNCC é obrigatória somente para as redes públicas de ensino, sendo opcional para as instituições de ensino privadas, que possuem autonomia curricular plena. D. As diretrizes curriculares nacionais estabelecem princípios e objetivos gerais para a educação básica e superior, permitindo adaptações conforme as necessidades regionais e culturais. Resposta. D. As diretrizes curriculares nacionais estabelecem princípios e objetivos gerais para a educação básica e superior, permitindo adaptações conforme as necessidades regionais e culturais. 7. No contexto da didática e prática de ensino, o planejamento educacional, os materiais curriculares e os recursos didáticos são elementos essenciais para o processo de ensino-aprendizagem. Sobre esses elementos, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta. A. O planejamento educacional deve ser elaborado pelo gestor escolar, garantindo uma visão centralizada e uniforme das práticas pedagógicas em todas as turmas. B. O planejamento de ensino é imutável após sua elaboração, assegurando a constância das metas educacionais, mesmo que o contexto ou as necessidades dos alunos mudem. C. Os recursos didáticos digitais são indicados para disciplinas de áreas tecnológicas, pois o uso dessas ferramentas em outras áreas pode desviar o foco do objetivo pedagógico. D. Os materiais curriculares têm como principal função servir como recursos de apoio, podendo ser adaptados às necessidades específicas dos alunos e contextos educacionais. Resposta. D. Os materiais curriculares têm como principal função servir como recursos de apoio, podendo ser adaptados às necessidades específicas dos alunos e contextos educacionais. 8. A função social do ensino está intimamente relacionada às práticas de aprender e ensinar, pois reflete o papel da educação na formação do indivíduo e na transformação da sociedade. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a correta. A. A função social do ensino se limita à transmissão de conhecimentos acadêmicos, sem considerar o impacto das práticas pedagógicas na formação ética e cidadã dos alunos. B. O ato de ensinar deve estar desvinculado do contexto sociocultural dos alunos, garantindo a neutralidade no processo educativo e a universalidade do conhecimento transmitido. C. A aprendizagem só cumpre sua função social quando promove a formação integral do indivíduo, capacitando-o a agir de forma crítica e responsável na sociedade. D. A relação entre ensino e aprendizagem é neutra em sua essência,
pois o foco principal deve ser a eficácia na transferência de conteúdos entre professor e aluno. Resposta C. A aprendizagem só cumpre sua função social quando promove a formação integral do indivíduo, capacitando-o a agir de forma crítica e responsável na sociedade. 9. A gestão democrática e a organização de sala de aula são fundamentais para promover um ambiente inclusivo e participativo no processo de ensino-aprendizagem. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. A. A gestão democrática na escola é garantida exclusivamente pela atuação do diretor, cabendo a ele tomar as decisões pedagógicas e administrativas, sem necessidade de consulta à comunidade escolar. B. Na organização da sala de aula, o professor deve assumir uma postura de autoridade absoluta, com o objetivo de evitar conflitos e garantir o cumprimento rígido das normas escolares. C. A gestão democrática pressupõe a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar nas decisões, valorizando a pluralidade de vozes e promovendo a corresponsabilidade na construção do ambiente educacional. D. A organização de sala de aula deve ser pautada unicamente no cumprimento dos conteúdos curriculares, deixando de lado aspectos socioemocionais que possam influenciar o aprendizado dos alunos. Resposta C. A gestão democrática pressupõe a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar nas decisões, valorizando a pluralidade de vozes e promovendo a corresponsabilidade na construção do ambiente educacional. 10. A relação entre o Estado, a sociedade e as políticas educacionais é um aspecto central na construção de um sistema educacional eficaz e inclusivo. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a incorreta. As políticas educacionais devem ser formuladas de maneira autônoma pelo Estado, sem considerar as demandas da sociedade civil, para garantir a universalização do acesso à educação. B. O Estado tem a responsabilidade de implementar políticas educacionais que atendam às necessidades sociais, garantindo que a educação seja um direito de todos, independentemente da classe social ou região. C. A sociedade deve ser parte ativa no processo de formulação e implementação de políticas educacionais, influenciando a adaptação do sistema de ensino às realidades locais e regionais. D. A relação entre o Estado e a sociedade nas políticas educacionais é essencial para a construção de um sistema educacional democrático, no qual os diferentes interesses e demandas são equilibrados. Resposta: as políticas educacionais devem ser formuladas de maneira autônoma pelo Estado, sem considerar as demandas da sociedade civil, para garantir a universalização do acesso à educação. 11. As políticas educacionais têm um papel central na construção da escola pública brasileira, afetando diretamente a qualidade e a acessibilidade do ensino. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a correta. A escola pública brasileira sempre foi acessível a todos os cidadãos, desde a sua criação, sem a necessidade de políticas educacionais específicas para garantir a inclusão de grupos marginalizados. B. A construção da escola pública no Brasil está intimamente ligada às políticas educacionais que buscam promover a equidade, com o objetivo de superar as desigualdades educacionais históricas entre diferentes regiões e classes sociais. C. As políticas educacionais brasileiras têm se concentrado exclusivamente em aumentar o número de vagas nas escolas públicas, sem priorizar a melhoria da qualidade do ensino oferecido. D. A implementação de políticas educacionais no Brasil sempre foi homogênea, sem considerar as especificidades culturais, econômicas e sociais das diferentes regiões do país. Resposta: B. A construção da escola pública no Brasil está intimamente ligada às políticas educacionais que buscam promover a equidade, com o objetivo de superar as desigualdades educacionais históricas entre diferentes regiões e classes sociais. 12. A organização e a estrutura da educação no Brasil, juntamente com as políticas de acesso, inclusão e diversidade, são essenciais para a promoção de uma educação igualitária. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a incorreta. As políticas de acesso à educação no Brasil têm como objetivo garantir a universalização do ensino, mas ainda enfrentam desafios significativos em relação à inclusão de populações marginalizadas, como alunos com deficiência e de áreas rurais.
B. O sistema educacional brasileiro, apesar de ser unificado em termos de diretrizes, apresenta diferentes realidades nos diversos estados e municípios, exigindo políticas específicas para garantir a inclusão e a diversidade em contextos locais. C. A inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares é uma prioridade nas políticas de ensino, mas a falta de recursos e capacitação de professores ainda representa um obstáculo significativo para a efetividade dessas políticas. D. A diversidade cultural no Brasil é totalmente contemplada nas políticas educacionais, sem a necessidade de ajustes nas práticas pedagógicas para respeitar as especificidades regionais e culturais dos alunos. Resposta: D. A diversidade cultural no Brasil é totalmente contemplada nas políticas educacionais, sem a necessidade de ajustes nas práticas pedagógicas para respeitar as especificidades regionais e culturais dos alunos. 13. A formação dos profissionais da educação é essencial para a melhoria da qualidade do ensino. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a correta. A. A formação inicial dos professores deve ser centrada exclusivamente na aquisição de conteúdos teóricos, sem a necessidade de se preocupar com a prática pedagógica, já que essa será aprendida posteriormente. B. A formação continuada deve ser dispensada ao longo da carreira, uma vez que a formação inicial prepara adequadamente os professores para todas as etapas de sua prática pedagógica. C. A formação inicial dos professores do Brasil deve incluir tanto a teoria quanto a prática, de modo que o educador esteja apto a lidar com a diversidade dos contextos escolares e dos alunos. D. A formação continuada não tem relação com a adaptação às novas metodologias de ensino, uma vez que os professores são preparados desde a formação inicial para aplicar qualquer tipo de recurso pedagógico. Resposta: C. A formação inicial dos professores do Brasil deve incluir tanto a teoria quanto a prática, de modo que o educador esteja apto a lidar com a diversidade dos contextos escolares e dos alunos. 14. O financiamento da educação é um tema essencial para a efetividade das políticas educacionais. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a incorreta. A. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é um mecanismo de financiamento da educação que visa garantir recursos para a educação básica, com ênfase na redistribuição de recursos entre os estados e municípios, buscando diminuir as desigualdades educacionais. B. O custo aluno-qualidade é um indicador utilizado para medir o gasto ideal por aluno na educação básica, levando em consideração as condições necessárias para garantir a qualidade do ensino, como infraestrutura, salários dos profissionais e recursos pedagógicos. C. O financiamento privado da educação básica é fundamental para a manutenção das escolas públicas, permitindo que os recursos provenientes de investimentos privados sejam aplicados diretamente no financiamento de políticas públicas educacionais. D. A distribuição dos recursos do Fundeb deve levar em consideração o número de alunos matriculados, a diversidade regional e as necessidades específicas de cada rede de ensino, garantindo uma educação pública de qualidade para todos os alunos. Resposta: C. O financiamento privado da educação básica é fundamental para a manutenção das escolas públicas, permitindo que os recursos provenientes de investimentos privados sejam aplicados diretamente no financiamento de políticas públicas educacionais. 15. As tecnologias de informação e comunicação (TICS) têm um impacto significativo nas práticas educativas. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a correta. A. As tecnologias de informação e comunicação devem ser integradas ao processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a construção de um ambiente colaborativo, interativo e acessível, tanto para professores quanto para alunos, visando o desenvolvimento de competências digitais. B. O uso de tecnologias educacionais deve ser visto apenas como uma ferramenta para complementar o ensino tradicional, sem que haja uma necessidade de transformação nas práticas pedagógicas ou de formação contínua dos professores. C. A implementação de tecnologias educacionais em sala de aula deve ser limitada à utilização de ferramentas de comunicação, como e-mails e plataformas de mensagens, já que outras ferramentas mais avançadas podem representar uma sobrecarga para os alunos e professores.
D. O uso das TICs na educação não exige adaptação ou inovação pedagógica, pois as ferramentas tecnológicas são apenas um suporte à metodologia de ensino que já está consolidada e não alteram a dinâmica da sala de aula. Resposta: A. As tecnologias de informação e comunicação devem ser integradas ao processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a construção de um ambiente colaborativo, interativo e acessível, tanto para professores quanto para alunos, visando o desenvolvimento de competências digitais. 16. O uso das tecnologias no contexto educacional tem se mostrado um fator crucial no aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a incorreta. A. O uso de tecnologias digitais em sala de aula deve ser restrito a atividades complementares, uma vez que o ensino presencial tradicional é mais eficaz na construção de conhecimento, e a tecnologia pode ser uma distração para os alunos. B. As tecnologias podem ser integradas ao processo de ensino-aprendizagem de forma a promover a personalização da aprendizagem, permitindo que os alunos avancem no seu próprio ritmo, com recursos adaptativos que atendem às suas necessidades individuais. C. Ferramentas como jogos educacionais e plataformas digitais colaborativas podem ser utilizadas para tornar o ensino mais dinâmico, facilitando o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais entre os alunos, além de promover maior engajamento. D. A adoção de tecnologias no ensino requer a formação contínua dos professores, que devem se apropriar das ferramentas digitais e saber como utilizá-las de maneira pedagógica e crítica, para transformar a prática educacional e melhorar os resultados de aprendizagem. Resposta: A. O uso de tecnologias digitais em sala de aula deve ser restrito a atividades complementares, uma vez que o ensino presencial tradicional é mais eficaz na construção de conhecimento, e a tecnologia pode ser uma distração para os alunos. 17. A educação mediada por tecnologias representa uma transformação significativa nas práticas pedagógicas, permitindo novas formas de ensino e aprendizagem. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a incorreta. A. A educação mediada por tecnologias deve ser vista como um meio de ampliar o acesso ao conhecimento, promovendo a aprendizagem colaborativa e a interação entre alunos, independentemente de sua localização geográfica. B. A utilização de tecnologias na educação só é eficaz quando o conteúdo está completamente digitalizado e as aulas presenciais são abandonadas, visto que o ensino online permite um aprendizado superior ao ensino tradicional. C. A educação mediada por tecnologias requer a criação de ambientes virtuais de aprendizagem que favoreçam a autonomia dos alunos, permitindo-lhes acessar recursos didáticos de forma personalizada e interativa. D. A formação dos professores é essencial para o sucesso da educação mediada por tecnologias, sendo necessário que os educadores se apropriem das ferramentas digitais e saibam usá-las de maneira pedagógica e crítica, alinhadas aos objetivos de aprendizagem. Resposta: B. A utilização de tecnologias na educação só é eficaz quando o conteúdo está completamente digitalizado e as aulas presenciais são abandonadas, visto que o ensino online permite um aprendizado superior ao ensino tradicional. 18. O Plano Nacional de Educação PNE define metas e diretrizes para a educação no Brasil, com o objetivo de garantir acesso, qualidade e igualdade na educação. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a correta. A. O PNE de 2014 a 2024 propõe a erradicação do analfabetismo em todas as faixas etárias até 2024, garantindo a educação de jovens e adultos como principal medida para atingir esse objetivo. B. Uma das metas do PNE é a universalização da educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, promovendo a ampliação das vagas na educação infantil em instituições públicas e privadas. C. O PNE prevê a ampliação do financiamento da educação, com a destinação de 10% do PIB para a educação pública, visando a melhoria da infraestrutura e a valorização dos profissionais da educação. D. O PNE de 2014 a 2024 inclui metas para a educação superior, com a ampliação das universidades públicas e a expansão das instituições privadas de ensino superior.
sem a necessidade de avaliação da qualidade do ensino. Resposta: C. O PNE prevê a ampliação do financiamento da educação, com a destinação de 10% do PIB para a educação pública, visando a melhoria da infraestrutura e a valorização dos profissionais da educação. 19. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 1996, estabelece as normas gerais para a organização da educação brasileira. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a incorreta. A. A LDB estabelece que o ensino fundamental deve ser obrigatório e gratuito para todas as crianças dos 6 aos 14 anos, sendo responsabilidade do Estado garantir o acesso e a permanência do aluno na escola. B. De acordo com a LDB, a educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, sendo voltada para crianças de 0 a 3 anos, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral da criança. C. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a educação superior deve ser organizada em níveis, com a graduação dividida entre cursos sequenciais e a formação técnica superior, sendo livre a escolha do tipo de curso pelo estudante. D. A LDB prevê a criação de diretrizes curriculares nacionais para os diversos níveis e modalidades de ensino, visando a uniformização dos currículos nas escolas públicas e privadas, com foco na melhoria da qualidade do ensino. Resposta: B. De acordo com a LDB, a educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, sendo voltada para crianças de 0 a 3 anos, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral da criança. 20. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146 de 2015, estabelece direitos e garantias para as pessoas com deficiência, visando a plena participação na sociedade. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a correta. A. A Lei Brasileira de Inclusão determina que a educação inclusiva deve ser implementada de forma prioritária nas escolas particulares, com a criação de turmas separadas para alunos com deficiência, com o objetivo de garantir a igualdade de condições. B. A Lei nº 13.146 de 15 assegura a participação das pessoas com deficiência em atividades culturais, esportivas e de lazer, mas não exige adaptações nos ambientes urbanos, como a criação de rampas e a garantia de acessibilidade nos meios de transporte. C. A Lei de Inclusão prevê que as pessoas com deficiência têm direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, e a garantia de recursos de apoio, como intérpretes de Libras e tecnologia assistiva, quando necessário. D. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece que os direitos das pessoas com deficiência são limitados a áreas da educação e da saúde, não abrangendo questões como o direito ao trabalho e a acessibilidade nos espaços públicos e privados. Resposta: C. A Lei de Inclusão prevê que as pessoas com deficiência têm direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, e a garantia de recursos de apoio, como intérpretes de Libras e tecnologia assistiva, quando necessário. 21. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos de 205 a 214, trata da educação como um direito de todos e um dever do Estado. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e identifique a incorreta. A. O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 define que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. B. O artigo 208 da Constituição prevê que o acesso ao ensino superior é obrigatório para todos os cidadãos que atendam aos requisitos estabelecidos, garantindo bolsas de estudo para todos os alunos que se comprovem com baixa renda. C. O artigo 206 trata dos princípios do ensino no Brasil, entre os quais estão a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias e a gestão democrática do ensino público, assegurando a autonomia das instituições de ensino e a transparência na utilização dos recursos públicos. D. O artigo 214 da Constituição institui a criação do Plano Nacional de Educação PNE,
com o objetivo de erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar e melhorar a qualidade do ensino, estabelecendo metas e diretrizes para a educação